Círculos, triângulos e linhas se transformam no logotipo da Mostra de Literatura. Acima deste título, desenho de livro aberto. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal. 14ª Primavera dos Museus. Sistema Brasileiro de Museus, Instituto Brasileiro de Museus, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Para essa 8ª Mostra de Literatura, que acontece na Biblioteca Braille Dorina Novil de Taguatinga, no edital Ocupação, nós trazemos Aguinaldo Tadeu, um escritor que fala sobre causos mineiros, um cara que tem muita experiência, ele escreve com a alma, com o coração. E esse sentimento, ele transborda, né, num intuito de mostrar para você, leitor, que a poesia, o conto, a escrita não precisam ser difíceis. Ele tem uma maneira muito simples de escrever e ao mesmo tempo muito profunda. Aguinaldo Tadeu escreve com a alma. Ele, além de ser poeta, é também cronista, romancista e escreve para jornais, revistas. Ele é um autor já premiado pela Fundação Nacional das Artes, pela FUNARTE, e nos dá o privilégio de tê-lo aqui conosco na Mostra de Literatura. Agradeço imensamente ao FAC, Fundo de Apoio à Cultura, à Secretaria de Economia Criativa do Distrito Federal e ao Governo do Distrito Federal. Para além disso, agradeço também à Biblioteca Braille Dorina Novil de Taguatinga. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Aguinaldo Tadeu, eu sou escritor, eu sou mineiro de uma cidade histórica chamada Congonhas, onde ficam os Profetas do Aleijadinho. Eu moro em Brasília já há 10 anos, estou lançando agora meu 7º livro, que é o romance histórico A Mulher que Proclamou a República, pela editora Penalux. Neste romance, ambientado no Rio de Janeiro do século XIX, eu coloco Deodoro, Marechal Deodoro, contando a versão da história dele, né? Sendo ele um monarquista que proclamou a República. Por que Deodoro fez isso? Então é o que eu conto aqui no meu romance que eu estou lançando agora, A Mulher que Proclamou a República. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre a minha trajetória e algumas dicas, né, da minha experiência como escritor. Este é o meu 7º livro. Eu comecei em 2006 com meu livro de poesias De Mineiro e Louco com Mais um Pouco. Depois, em 2009, eu lancei outro livro de poesia que chama Enquanto Eles Jogam Bombas. Em 2011, eu lancei um livro de contos de casos mineiros que chama O Dono do Rádio. Em 2014, eu lancei um romance ambientado aqui em Brasília que chama Desafinados no Coro dos Contentes. A história desse livro se passa praticamente no setor bancário e no setor comercial sul. Em 2017, eu lancei o livro infantil A Voz Dourada das Cidades. Neste livro, eu conto a importância dos sinos das igrejas históricas mineiras para as crianças, né? Principalmente a criança de cidade grande, como Brasília, talvez ela nunca ouviu um sino e ela não sabe da importância de um sino nas comunidades pequenas como as cidades históricas mineiras. Em 2017 também eu lancei a coletânea de contos 32 Cartas. E agora eu estou lançando o meu romance histórico A Mulher que Proclamou a República, editora Penalux. Então esta é a minha trajetória como escritor. Muitas vezes as pessoas perguntam pra gente, né? Você é escritor, mas como é que nascem as histórias, né? Isso vem na sua cabeça? Como é que isso funciona? No meu caso, eu tenho uma experiência muito especial, porque na minha infância, meus avós, Vicente e Conceição, eles moravam numa cidade pequenininha lá do interior de Minas, perto de Congonhas, né? Que se chama Lamim, que é uma típica cidade do interior de Minas, de 5.000 habitantes,
Mas um detalhe, meus avós moravam na roça, moravam num sítio. E naquela época, eu tô falando dos anos 80, não tinha Instagram, no Facebook, WhatsApp, internet, computador, televisão, geladeira. Para resumir, não tinha nem luz. Parece que eu tô falando do século XIX. Não, eu tô falando dos anos 80. Parece tão distante da gente, do século XXI, né? Na casa dos meus avós não tinham luz. Aí a gente fica pensando assim, gente, não tinha recurso de comunicação nenhum. Mas era, ao mesmo tempo, um ambiente tão comunicativo. Por quê? Porque todos os dias a família se reunia ao redor do fogão a lenha para contar e ouvir histórias. E foi assim que eu passei a minha infância, ouvindo, absorvendo essas histórias contadas ao redor do fogão a lenha. Aí mais velho eu pensei assim, gente, vou tentar resgatar essas histórias. E foi o que eu tentei fazer aqui no meu livro de Casos Mineiros, O Dono do Rádio. Então aqui no Dono do Rádio, a gente tem realmente personagens que existiram, histórias que aconteceram e muita coisa inventada pelo escritor. Por exemplo, toda cidade pequena tem os seus personagens, né, característicos. É um padre, é um político, é um bêbado, é um doido manso, é um mentiroso. Fazem parte, né, do folclore de cada cidade do interior. Quem vem do interior sabe disso. E lá em Lamim, tinha um mentiroso muito famoso. Esse mentiroso chamava Totonho e Vicente. Eu vou lembrar aqui um trechinho do conto do Totonho e Vicente, que tem várias histórias, né? Eu vou lembrar uma história dele. É mais ou menos assim. Ô, compadre Totonho, só tem pescado muito? Ô, compadre Nertinho, não tem pescado muito, não? Uai, Totonho, mas o que aconteceu? O senhor gostava tanto de pescar? Ah, compadre, gostar de pescar nós gosta. Mas tô andando muito sem tempo, sabe? Muito serviço na roça. Mas sabe a gata lá de casa, a Perpétua? Ah, a Perpétua tem pescado com a beleza. Como é que é, Totonho? É gata mesmo, gata bicho? É, compadre, é aquela gatinha maiada que eu tenho lá em casa. Você já deve ter visto ela, Perpétua. Ah, Totonho, o senhor tá falando que a gatinha boba que fica deitada nos pés do senhor o dia inteiro lambendo patinha? É, compadre, ela mesmo é a Perpétua, mas não é boba não, mais esperta que nós. Ah, compadre, gata esperta eu até já vi, né? Agora, gata que pesca é demais, né? Ô, compadre Nertinho, deixa de ser incrédulo, homem. Essa gatinha sempre me acompanhou nas pescadas e de tanto ver a minha destreza para pegar peixe, prendeu, ué. Bicho também aprende as coisas, ué. Assombrar porco, Totônio. Ô, Nertinho, você tem que ver que bonitinho. A Perpétua mesmo pega a minhoca, coloca no anzol, pega a linha, amarra na patinha, senta na beirada do rio e pesca. Tem uma paciência. Imagino, compadre. Você só não pode ficar espiando ela, porque senão ela fica com vergonha e não pesca, sabe? Sei, compadre. Na verdade, a única coisa que Perpétua não aprendeu ainda foi amarrar a linha no anzol. Mas vai aprender porque essa gatinha é esperta que só. Ô, compadre Totonho, e essa sua gata que pesca, ela pega alguma coisa? Ô, compadre Nertinho, se pega. Antonte mesmo, eu tava sentado aqui nesse tamborete cortando fumo. Fiquei espiando Perpétua chegar, compadre. Ela chegou toda faceira. Trazia mais de 30 lambari amarrados numa fieira, compadre. Tinha cada bitelo desse tamanho. Isso fora os que a compram pelo caminho. É, compadre Totão, não tem jeito com o senhor não, tá? Depois dessa eu vou embora. Um abraço pro senhor. Ô, compadre Nertinho, na verdade a Perpétua aprendeu tudo, foi com a mãe dela. A mãe dela era danada. Pena que o senhor tá com pressa, não digo quando o senhor tiver com mais calma, eu te conto uma da mãe dela. Então, gente, era esse tipo de história que eu ouvia à beira do fogão a lenha na casa da minha avó e que eu tentei resgatar aqui no meu livro de Casos Mineiros, O Dono do Rádio. Essa história é a história do Totonho e Vicente, o mentiroso. Aí muitas vezes as pessoas perguntam pra gente, né? Se esses personagens que a gente cria, se são reais, se são fruto da cabeça da gente. Eu costumo dizer o seguinte, a minha mãe é costureira. Hoje ela tá mais velha, tá desanimada, mas quando a minha mãe era mais nova, a minha mãe gostava de fazer
aquelas coxas de retalho colorido, aqueles tapetes de retalho, não sei se vocês conhecem. E às vezes a minha mãe passava o dia inteiro rodando a cidade atrás desses retalhos para poder fazer os seus tapetes, as suas coxas. E eu acho, sinceramente, que o meu ofício de escritor é muito parecido com esse ofício de costureira da minha mãe. Porque o escritor também, ele fica atrás dos seus retalhos. E onde que estão esses retalhos? Para todo lado. Nos livros que a gente lê, nas músicas que a gente escuta, nos filmes que a gente vê, no que a gente vê nas ruas, nos personagens, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente vive. Os retalhos estão por aí. Então, aquilo que a gente constrói, a nossa obra, ela é uma coxa de retalhos, ela é uma mistura de realidade e ficção. Por exemplo, nesse meu livro que eu estou lançando agora, A Mulher que Proclamou a República, aqui você tem personagens reais de história com H, como o Marechal Deodoro da Fonseca, como Dom Pedro II, com todo o embasamento histórico daquele século XIX, como você tem também diversos elementos de ficção. Na verdade, essa história, acima de tudo, é uma obra de ficção com embasamento histórico. Então é uma mistura de quê? De ficção e de realidade, é uma coxa de retalhos. As pessoas muitas vezes perguntam pra gente também se o que a gente escreve é tudo autobiográfico, é o que a gente viveu, ou a gente está falando da gente. Nem sempre. É o que eu estou falando da coxa de retalhos. Tem sim muita coisa da nossa vida, eu acho que a obra é fruto realmente da gente, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente ouviu, mas é fruto também da imaginação e é fruto do que a gente lê, da nossa percepção do mundo. Então realmente é essa mistura. Lembrando da costureira que vai misturando os retalhos coloridos. É o que o escritor faz também. E aí às vezes a gente fica perguntando assim, para que serve a literatura, né? Nesse mundo tão utilitário que a gente vive, onde tudo tem que gerar lucro, para que serve o livro nessa cadeia do lucro, né? Se a gente for pensar dessa forma, o livro não serve para nada. Só que para mim, no meu modo de levar a vida, no meu modo de entender e de sentir o mundo, eu penso que a nossa vida seria absurdamente insuportável sem a presença da fantasia, sem histórias para ler, sem histórias para ouvir, sem história para contar. E para mim, o livro é sim o grande portal da fantasia. Eu acho que todas as outras artes são portais da fantasia. O cinema, o teatro, a música, a dança. Mas o livro, para mim, de uma maneira especial, é sim o grande portal da fantasia. Por quê? Por causa de 3 elementos que o livro tem, que são bem interessantes. O primeiro é que o livro exige exclusividade. Quando você está diante do livro, você está só diante do livro. É diferente, por exemplo, da música. Você pode estar dirigindo um carro ouvindo uma música. Da mesma forma, o cinema. Você pode estar em casa assistindo um filme, batendo papo, beijando a boca. O livro não. O livro é você e o livro. Exclusividade. Um outro elemento que o livro também traz, que eu acho muito interessante, é o silêncio. A gente vive uma vida muito agitada, muito barulhenta, e a gente precisa do silêncio. Eu acredito na força do silêncio. E por onde que vem o silêncio? O silêncio vem da reflexão, vem da oração e vem da leitura. Então o livro também é esse elemento que precisa do silêncio e que traz o silêncio para o nosso dia a dia. Um terceiro elemento que faz do livro, para mim, o grande portal da fantasia, é que o livro ele é incompleto e infinito de possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pega o cinema. O cinema, ele vem pronto pra gente, né? Como ele é muito visual, como ele tem muitos elementos, ele é muito audiovisual, né? Ele tá pronto. Não tem como a gente imaginar muita coisa ali assistindo um filme. O livro não. Como o livro ele é só texto, ele não tem imagens, ele não tem esse aspecto visual, a gente fica imaginando. Então a gente tá lendo aqui sobre o Deodoro, aí você fica imaginando a roupa do Deodoro, o jeito do Deodoro, os gestos do Deodoro. Da mesma forma, você fica imaginando como é que era aquele gabinete do Deodoro no século XIX. Então,
O livro te permite imaginar, construir, fantasiar, criar junto com o autor. O leitor também cria. Então, o livro é infinito de possibilidades. Por causa desses elementos, a exclusividade, o silêncio e ser infinito de possibilidades, para mim o livro é sim o grande portal da fantasia. Uma coisa que perguntam muito para a gente é o seguinte: as pessoas às vezes acham que o escritor, como é que vem a inspiração, né? Como vem a inspiração para o escritor? Às vezes as pessoas pensam assim, que o escritor é aquele sujeito que senta numa cadeira, bota as mãos no rosto e vem a inspiração, baixa o santo. Não é bem assim, não. Primeiro, você tem realmente que estar sentado, bunda na cadeira, trabalhando. E o segundo elemento é a sensibilidade. Seja sensível ao mundo à sua volta. Lembra das coxas de retalho? Lembra dos retalhos? A gente precisa correr atrás desses retalhos. E para mim, as músicas, as cores, as formas, os textos estão por aí, voando sobre a cabeça da gente. Só a sensibilidade é que permite essa inspiração vir para a gente produzir a nossa obra. Então, a pessoa que é muito prática, muito utilitária, que vive pensando em dinheiro, status e poder, ela tem muita dificuldade de perceber, ser sensível à poesia do mundo à sua volta. O escritor precisa ver os elementos do dia a dia com olhos de poesia. Como é que ele consegue isso? Sendo sensível ao mundo à sua volta. Então a inspiração vem da sensibilidade e vem também de você estar sentado trabalhando, né? 10% de inspiração, 90% de trabalho. Para ilustrar isso que eu estou falando, eu vou trazer aqui uma poesia que está no meu livro De Mineiro e Louco com Mais um Pouco. Essa poesia chama Café de Rapadura e eu fiz lembrando também da casa dos meus avós, lá na roça, lá em Lamim, que eu passava a minha infância. Café de Rapadura. Um gole de café e tanta coisa na cabeça, um gole de café e tanta coisa para lembrar. Biscoito de polvilho, canjiquinha com pimenta, cachaça com torresmo e aquela broa de fubá. Sentado no fogão a lenha, tomando café de rapadura. São casos de assombração e tanta história para lembrar. Um balaio no canto da cozinha, os pés de moleque escondido na despensa, os tentos sobre a mesa e as cartas para jogar. Atrás da porta velha viola, dentro do baú reluzente pandeiro, nossa turma já vem chegando e os lambaris são para fritar. Um gole de café e tanta coisa na cabeça. Um gole de café e tanta coisa para lembrar. Essa poesia se chama Café de Rapadura e está no meu livro De Mineiro e Louco com Mais um Pouco. Aí, se a gente for dar uma olhada na letra dessa poesia, né? O que nós temos aqui? Café de rapadura, canjiquinha com pimenta, broa de fubá, torresmo, baralho, viola, elementos do nosso dia a dia, que a sensibilidade do escritor de ver poesia nesses elementos do dia a dia consegue transformar isso numa obra de arte. Então é isso que eu estou falando para vocês. A inspiração vem da sensibilidade. As pessoas às vezes perguntam para a gente se existe livro ruim, por onde a gente deve começar, né, a ler. Para mim não existe livro ruim. Ruim para mim é não ler. O importante é você ler, comece a ler. Leia tudo que cair nas suas mãos. Quanto mais você lê, né? Primeiro você vence a resistência de ler. Depois, isso cria um hábito da leitura. Do hábito vem o prazer e do prazer vem a paixão. Aí quando você chega nesse momento da paixão pelo livro, você não consegue mais sair de casa sem um livro debaixo do braço. Inevitavelmente, quanto mais você lê, você vai chegar nos clássicos. E o que é um clássico? Um clássico é aquele livro que você lê, você bota a mão na cabeça e fala, gente, como é que esse cara fez isso? É ao mesmo tempo tão simples e ao mesmo tempo tão fantástico. Um clássico é um livro que você lê hoje
Ele muda a sua vida. E daqui 10 anos, se você voltar nesse livro, você vai arrepiar de novo. Porque ele é um livro atemporal. Ele é um livro para séculos. Isso é um clássico. Então, pior do que o livro ruim é não ler. Leia. Leia todos os dias, que de forma inevitável você vai chegar nos clássicos. E esses livros, os clássicos, eles transformam a sua vida. Agora eu quero fazer uma lembrança aqui muito interessante a respeito do autor nacional. Às vezes a gente vive na literatura, né? Aquilo que o Nelson Rodrigues dizia lá nos anos 50, o grande Nelson Rodrigues, que o brasileiro tem síndrome de vira-latas. O que é a síndrome de vira-latas? É a gente achar que só o que vem de fora que é bom. O cinema de fora é melhor, a música de fora é melhor, o livro de fora é melhor. E não é bem assim. Nós temos na nossa literatura grandes autores que poderiam inclusive ter vencido o Prêmio Nobel, como Guimarães Rosa, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade. Vai ficar só nesses 3. E estes autores nacionais, eles têm uma grande vantagem, porque o autor nacional é aquele que fala da nossa gente, da nossa terra. O livro nacional é o que tem o nosso cheiro e o nosso gosto. Vamos valorizar a nossa obra. É muito interessante a gente conhecer Dublin, na Irlanda, com James Joyce. Ah, mas é muito legal a gente viajar por Minas com Adélia Prado. Então vamos valorizar o que é nosso também. Para ilustrar isso que eu estou falando, eu vou trazer aqui a poesia título do meu livro, De Mineiro e Louco com Mais um Pouco. Ela é assim. Sentado à beira do caminho, o olhar vai longe, subindo e descendo montanhas. Deslumbramento. Pensamentos que se alternam entre o passado e o presente. Futuro não. Futuro é coisa de gente moderna, preocupada demais com a vida para ter tempo de viver. Um cigarro de palha na boca, uma conversa boa, as horas custam a passar. É a deliciosa eternidade de uma conversa mineira. Futebol é Cruzeiro ou Atlético, mineiramente América. Comida boa é a quente, deliciada à beira de um fogão a lenha. Bebida é um café de rapadura e aquela cachaçinha para abrir o apetite que ninguém recusa. Religião é a católica. Ah, mas uma boa simpatia até que cai bem. Política é agradar a todos. Ah, mas o voto bem lá no fundo é para um só. Gente feita de ferro com coração de rosas, que sabe trabalhar a terra e gosta de uma boa prosa. Lá na cidade tem ladeira, Maria fumaça que apita o léu, igreja que fala com igreja, profeta que olha para o céu. Gente que vê assombração, entende voz de sino, conversa com os animais. De mineiro e louco, com mais um pouco. Então essa poesia título do meu livro, De Mineiro e Louco com Mais um Pouco, ela ilustra bem essa questão do autor nacional, né? Só o autor nacional fala da nossa aldeia. Se você quer ser universal, fale da sua aldeia, das suas coisas, da sua gente, da sua terra, do seu cheiro, do seu gosto. Guimarães Rosa é universal, falando do sertão mineiro. Jorge Amado é universal, falando do interior da Bahia. Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura colombiano, é universal, falando do interior da Colômbia. Então, se a gente quer ser universal, vamos valorizar a nossa aldeia. Falar das nossas coisas, da nossa gente e da nossa terra. Para finalizar, quero dar algumas dicas para quem tem vontade de ser escritor. Eu vou falar três sugestões, rapidinho. Primeira, se você quer ser um escritor, leia muito. Não há segredo. Você fala daquilo que está dentro de você. E a leitura é o alimento da alma do escritor. Leia muito, leia todos os dias, leia de tudo, leia os clássicos, leia os autores nacionais. Quanto mais retalhos você tiver, mais bonita vai ser a sua coxa de retalhos. Então leia muito.
A primeira sugestão. A segunda sugestão é: acredite no seu trabalho. Você é o seu primeiro crítico. Então, se você escreveu um texto, você gostou, acredite nisso. Fique sem vergonha, mostre para as pessoas. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu trabalho no Banco do Brasil e eu trabalhava lá na minha cidade, em Congonhas. Eu estava indo trabalhar a pé. Aí eu passei por uma cena muito bonita. Uma galinha ciscando os seus pintinhos. Gente, é uma cena carregada de poesia. Aí eu fui matutando isso na minha cabeça, matutando. Quando eu cheguei lá no banco, eu liguei o computador, escrevi a poesia, li, gostei, imprimi, olhei no papel de novo, li, gostei, botei no quadro de aviso lá da agência do banco. Poesia está no meu livro de Mineiro e Louco com mais um pouco. E essa poesia se chama Galinha e o Poeta. Ela é assim: enquanto um homem passa ligeiro, com os olhos no relógio, com as mãos no telefone, com o pensamento na carteira, uma galinha cisca tranquilamente por seus pintinhos. Coitada! A galinha não tem relógio, não tem telefone, não tem carteira. Ninguém percebe, ninguém vê, só o poeta, que não tem nada para fazer. Tão bonitinha, né? Fiz essa poesia, botei no quadro de aviso. Não deu 5 minutos, saiu um gaiato lá de dentro. Que bobajada é aquela que tá no quadro de aviso? Aquilo lá, fala de galinha ciscando para pintinho, é o que você chama de poesia? Para mim é uma bobajada. Ô, gente, eu fiquei chateado. Todo artista é vaidoso. Quem diz o contrário é mentiroso. É lógico que eu fiquei chateado. Então, gente, mais ou menos um ano depois, eu já morando em BH, e o Rubem Alves, grande escritor, Rubem Alves, ídolo, deu uma palestra em BH e eu fui assistir essa palestra. Com o meu livrinho, né, de Mineiro e Louco, debaixo do braço, porque eu queria trocar livros com meu ídolo, com Rubem Alves. Quando chegou no final da palestra, o Rubem Alves disse assim: gente, eu tô muito velho, tô muito cansado, tô muito doente, eu não vou autografar livro, vocês me desculpem. Eu pensei assim, gente, que pena, né? Mas aí, quando eu tava saindo lá do Palácio das Artes, eu olhei para trás e vi que a turma do gargarejo tava lá. Ô Rubem Alves, pega na minha mão, ô Rubem Alves, tira uma foto comigo. Eu pensei assim, gente, eu vou lá também. Aí eu fui, né? Estiquei o braço na beirada do palco, ô Rubem Alves, meu livrinho, entreguei para ele, sem expectativas. Aí, gente, passado mais ou menos uns 15 dias, eu recebi um e-mail do Rubem Alves dizendo assim: li o seu livro e adorei, principalmente uma poesia que chama Galinha o Poeta. Só um poeta mineiro para ver poesia numa galinha ciscando para os seus pintinhos. Oi, gente, foi um golaço, porque a coitada da poesia nasceu criticada e depois ela foi elogiada por um grande ídolo, Rubem Alves. E olha que interessante, passado mais alguns anos, eu entrei no Google por curiosidade, digitei, né, de Mineiro e Louco com mais um pouco. O que eu achei lá? Eu achei assim, Rubem Alves as galinhas. Aí eu entrei para ver. O que o Rubem Alves tinha feito? Ele fez uma crônica chamada As Galinhas, onde ele fala de autores que tiveram a coragem de colocar a galinha na sua obra. Aí ele fala de Manuel de Barros, Luiz Fernando Veríssimo, Adélia Prado e o Aguinaldo Tadeu. Ou seja, me colocou no meio desses gigantes da literatura brasileira e eu me senti honrado. O que eu quero dizer para vocês? Essa poesia, A Galinha e o Poeta, nasceu criticada, depois foi elogiada pelo meu grande ídolo, compensou toda a crítica. Por quê? Porque eu acreditei no valor daquela poesia. Então é o segundo elemento que eu estou falando para vocês. Acredite no seu próprio trabalho. E o terceiro elemento é, se você quer ser um escritor, tenha prazer, tenha alegria, tenha amor pelas histórias, né? Goste de contar e de ouvir histórias. Porque são as histórias que dão razão a tudo. A nossa vida seria insuportável sem a presença das histórias. Então goste de contar histórias. Então se você quer ser um escritor, leia muito.
acredite no seu trabalho e goste de contar histórias, de ler e de ouvir histórias. Para encerrar, eu quero deixar 2 pedidos para vocês. Pedido número 1. Coloque o livro na rotina de vocês. Leia todos os dias, nem que seja meia hora, mas todos os dias. Porque o livro, ele é o grande portal da fantasia. E o livro é o alimento maior da alma do escritor. Então, lembra dos retalhos? Você precisa desses retalhos para você fazer a sua coxa. Esses retalhos vêm muitas vezes das leituras que a gente faz. Coloque o livro na sua rotina. Esse é o meu primeiro pedido. Minha segunda sugestão que eu deixo para vocês é: vamos fazer um exercício. Aliás, 2 exercícios. Um exercício para poesia, um exercício para prosa. Qual é o exercício para poesia? Olhe à sua volta. Pegue um elemento aí que está perto de você e tente fazer uma poesia sobre isso. Sobre um copo, sobre um livro, sobre uma televisão, uma caneta. Vai escrevendo e tente fazer uma poesia sobre esse elemento que está aí perto de você. Igual eu fiz sobre o café de rapadura, a galinha e o poeta. Vamos tentar ver poesia nos elementos do cotidiano. Primeiro exercício. Segundo exercício que eu proponho para vocês, que é o exercício para prosa. Vamos imaginar o seguinte: e se qualquer coisa? E se 2020 não tivesse a Covid? E se a Alemanha não tivesse ganhado de 7-1 do Brasil? E se Getúlio Vargas não tivesse dado um tiro no peito? E se? E vamos tentar escrever uma história. Então são 2 exercícios que eu deixo para vocês. Um de poesia e um de prosa. Então, gente, vamos acreditar na força das histórias, na força dos livros. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Meu nome é Aguinaldo Tadeu. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal. 14ª Primavera dos Museus. Sistema Brasileiro de Museus, Instituto Brasileiro de Museus, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.